Você tem se escutado ou apenas vivendo ao que o mundo pede e fala sobre você? Hoje a minha proposta é que a gente pense sobre um tema muito precioso para a psicanálise e para a nossa vida, que é a autocomunicação. Essa conversa tão íntima que faz com que a gente decifre o que a gente pensa, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esse tema não é de agora, ele é muito antigo, desde a Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, Sócrates já trazia essa possibilidade de crescimento através do pensamento e desse olhar curioso para a vida. Ele dizia que uma vida que não é investigada, ela não vale a pena ser vivida. E essa investigação não é uma investigação que censura, que diz se está certo ou errado, que fala do tanto que está bom, que vale a pena. É uma investigação da intimidade, do que faz sentido, de reconhecimento de sentimentos, de valores, para que aí a gente consiga se perceber e se identificar mais com a nossa própria essência. E por que é tão difícil entrar em contato com o que nós sentimos, com os nossos sentimentos mais verdadeiros? Na perspectiva da psicanálise, esse é um movimento, é uma capacidade que é aprendida. Desde que a gente é bebezinho e a gente não consegue falar dos nossos desconfortos, do que a gente quer, a gente precisa que alguém se dê ao trabalho com atenção, com cuidado, com disposição de decifrar o que está acontecendo ali no berço ou no colo. É muito comum a gente acompanhar a cena de uma mãe que escuta o choro do seu bebê e diz: ele está com fome. Ou ele está cansado, ou ele está com dor. E aos poucos o bebê, de uma maneira muito primitiva, vai percebendo que essa nomeação, esse isso que vem e que ele de alguma maneira identifica como sendo verdadeiro, traz também algum alívio. Essa troca do que esse adulto cuidador faz, com esse alívio que o bebê sente, vai crescendo, faz com que cresça dentro do bebê o sentido da comunicação. Então a gente vai desenvolvendo primeiro o mundo de fora, né, o mundo externo, faz essa tradução para o que a gente sente. E depois a gente vai se dando ao trabalho de conseguir perceber o que está se passando dentro da gente. Porque a vida traduzida, ela de alguma maneira vai se tornando menos complicada. A gente deixa de esperar que só o outro faça essa tradução por nós. Então esse momento é um momento em que o bebê percebe que essa comunicação externa de tradução faz sentido e que a comunicação interna também é possível. Nessa troca, a gente vai se apropriando de conhecimento. É um conhecimento que não é formal, mas é um conhecimento que o mundo emocional, ele agita, ele perturba, ele busca de alguma maneira esse reconhecimento externo. Então, assim, a gente começa a criar essas experiências de comunicação externa, mas principalmente de comunicação interna. Agora dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque o que a gente sente, a gente não consegue exatamente decifrar muitas vezes. Nós não somos regidos só pela nossa consciência. Nós somos regidos por emoções, por sentimentos que, de fato, são difíceis de serem reconhecidos. Então, esse trabalho é um trabalho constante, é um trabalho que a idade, que a maturidade não faz com que esteja pronto, porque a gente precisa também de ter disposição para isso. E o que é então essa escuta de si? Esse momento em que a gente, com honestidade, nós nos damos ao trabalho de prestar atenção para esse mundo interno que pulsa para sair. Esse reconhecimento é um reconhecimento que a gente espera que com a idade, com a maturidade, que ele fique mais claro. Mas se nós negamos o que sentimos, se nós atropelamos os nossos sentimentos, com certeza as nossas relações também ficam mais tumultuadas.
O trabalho de análise, de terapia, é um trabalho que diretamente envolve essa capacidade, desenvolver essa capacidade, porque quando nós nos deparamos com um espelho, que é o analista ou o terapeuta, nós estamos, de certa forma, revivendo essas primeiras relações de quando éramos bebês. É alguém que, com uma escuta delicada, uma escuta atenta, vai decifrar o que se passa no nosso mundo interno. Então, claro que essa é uma maneira de crescer nesse sentido, mas essa conduta também interna, mais honesta com a nossa própria subjetividade, não terceiriza ao outro sempre o trabalho de decifrar o que sentimos. Quantas vezes nós estamos cansados ou irritados e nós explodimos com alguém, ou temos uma reação que não é uma reação condizente com algo que aconteceu. O outro não tem obrigação nenhuma de saber sobre isso. Ele pode ter uma sensibilidade de perceber que ali não era uma coisa diretamente com ele. Mas, se a gente só espera que o outro sempre faça esse trabalho, qual é o risco dessa escuta interna ser sempre interrompida? Porque aí a gente não está tendo consideração com o que a gente sente, provoca e causa no outro. Então essa escuta interna não é uma questão só de reconhecimento, que já é sem dúvida nenhuma uma questão muito valorosa, mas é também uma escuta interna por considerar que o que sentimos, tumultuando o nosso interior, também tumultua as nossas relações. Então, quando a gente tem, por exemplo, filhos adolescentes, e eles estão como um bebê, cansados ou com sono, claro que essa irritação pode transparecer no comportamento. E muitas vezes a gente tem mesmo que falar: "Olha, você está com sono, deixa para a gente conversar amanhã", ou "Você está irritado agora, o que que foi que aconteceu?". Esse trabalho que a gente tem de separar o que é interno do outro para o que acontece na vida externa, isso é um trabalho também de maturidade. Mas a gente tem que pensar que quanto mais a gente decifra o nosso mundo interno, mais apto nós estamos para viver um nosso mundo emocional. Esse mundo emocional que nos atravessa sem exatamente paralisar as nossas relações. Então vale a pena, é um processo contínuo, mas sem dúvida nenhuma o autoconhecimento clareia a nossa visão do mundo, enriquece as nossas relações, pode tornar mesmo os tumultos mais leves.